Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, e hoje tenho a honra de estar aqui do meu lado, substituindo o Japa, que teve um probleminha pessoal, não pôde estar aqui conosco. Marcão que no tema é mestre. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o tema quando eu trabalhei com ele na Itaú, 2010, sei lá. Na época a gente falava só sustentabilidade, né, Marcão? E aí eu lembro que você me corrigiu bastante, falou, não, sustentabilidade não é só a questão, né, enfim, natureza, essas coisas. Me explicou tudo lá o que era. Um grande mestre no assunto. Muito obrigado por estar aqui do meu lado. Prazer estar aqui. É isso aí. E hoje recebendo como convidada Ana da CNSEG. Ana Paula, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, prazer meu estar aqui. É isso aí. E como de costume, pessoal, começando aqui com os nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veredas. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no mercado de gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veredas possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veredas vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Boa. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamentos e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e estratégias e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. E como de costume, pessoal, sempre agradecendo a parceria da editora Roncarate aqui, deixando aqui o livro As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a busca por uma solução da editora Roncarate. Aí, pessoal, acessem lá o site deles e adquiram o seu exemplar. Lembrando, galera, o curtir, o compartilhar, o comentar, o fazer a coisa toda que o Japa sempre fala, que é ele que sabe fazer essa parte. Então, façam tudo aí que vocês que estão no YouTube estão acostumados. E, querendo patrocinar a gente, patrocínio@insurecast.com.br ou entre em contato comigo, com o Japa, a gente conversa. Além do patrocínio, temos aqui a nossa carretinha. Quer botar seu logo na nossa carretinha? Fala com a gente também. Faça como a Mossad, a Upper, a Crona e a Axis. Converse com a gente que a gente dá um jeito. Fechou? Vamos começar? Vamos Ana, nessa. muito obrigado, viu, por ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra estar recebendo você aqui. E se puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar na CNSEG, como que foi aí? Bacana. Bom, eu que agradeço o convite, né? Adorei. Sou fã aqui do programa, assisto de vez em quando, Bacana. Muito bom. Então, assim, é legal. Curte lá, compartilha. Tem que curtir, vamos compartilhar, tem que compartilhar. Boa. Boa. Bom, eu sou advogada. Não tenho, né, não tenho uma natureza de administração ou diploma relativo a meio ambiente ou alguma coisa assim. Sou advogada, comecei a minha carreira em escritório de advocacia, estagiei, muita barriga no balcão, assim. Acabei migrando para o mundo corporativo no início dos anos 2000, mais ou menos foi em 2002. E aí eu falo que um bicho me picou ali, né, que adorei trabalhar em empresa, né? Eu adorava escritório, até hoje eu gosto. Se eu vou no fórum, sinto o cheiro do processo, assim, que não tem mais, né? Hoje é tudo digital, mas o fórum ainda tem lá tem um ar, assim, quando eu vou, sinto aquela... Mas o mundo corporativo é maravilhoso, porque é negócio, né? Eu sempre gostei de negócio, olhar a operação, ver como a coisa funciona. E aí eu fui seguindo minha carreira, né, em algumas empresas, e aí em 2009 eu cheguei na Aon.
né? Comecei minha carreira em seguros na Aon Affinity, né? Como gerente jurídico e compliance. E ali com um desafio super legal, né? Depois de trabalhar na integração de todas as Aons, né? Quem está no setor de seguros sabe que a Aon tinha lá umas divisões, né? Que trabalhava em seguros, benefícios, grandes riscos e afinidades. Mas eu tenho enfim, eu gosto muito dessa parte massificada, né? Dessa distribuição de afinidades. É uma área que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante. E dali da Aon eu fui para a Assurant. Fiquei 6 anos na Assurant, né? Então, aí era realmente distribuição, varejo, banco, tudo que vocês possam imaginar, né? Bem massificado, garantia estendida, sempre ainda na área jurídica. Depois de alguns anos, ali foram 6 anos, ali, uma família maravilhosa, onde eu comecei também a trabalhar com parte de diversidade, né? Foi ali que eu me aproximei bastante da Confederação, trabalhando na Confederação, fui responsável pelo GT de Diversidade e Inclusão. E na FENSEG, né, que é a federação na qual a Assurant era associada, eu fui vice-presidente da Comissão de Garantia Estendida e presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos, né? Então, ali dentro, né, do sistema confederativo, sempre fui muito atuante. E dali eu fui para a Care Plus, né? Fui para a saúde. Fiquei ali bem na época da pandemia, uma super escola, né? Ali já assumi a parte de riscos, né? Então era jurídico, riscos, compliance. E ali depois eu resolvi realizar um sonho, né? Depois de 3 anos, eu sempre gostei muito desse mundo de startup. Então, fui olhar investimento anjo, startup, fui fazer um MBA de inovação e empreendedorismo. E ali eu comecei a trabalhar numa startup de marketing digital. Né? Foi uma experiência maravilhosa, completamente diferente, assim. E aí, o Seguros me chamou de volta, né? Fui para a CAD Seguros. Então, fui bem na época que o Grupo GP comprou, né? A Argo. Então, assim... maravilhosa, uma casa maravilhosa, né? Um super ritmo de insurtech, assim, sensacional. E aí até que a gente recebeu uma ligação, né, da CNSEG, ali do ministro, do presidente, agora Diogo. E aí não teve como dizer não, né? Na CAD eu respondia pelas áreas, né, jurídicas, compliance, controles internos, riscos, né? A parte também de ouvidoria também ficava comigo. E aí o convite foi justamente, olha, a gente precisa de alguém que, né, que goste de diversidade, que seja realmente, que entenda de riscos, e que goste de relações de consumo, enfim, que abrace isso. E aí a gente aceitou. Então, hoje eu sou diretora, né, de sustentabilidade e relações de consumo da Confederação. Faço um ano agora no início de 2024. Felicíssima, realizadíssima, assim, é um setor que a gente não acorda, né, falando assim, vou comprar um seguro, e também a gente não acorda falando assim, vou trabalhar, né, no setor de seguros. Mais uma vez lá dentro, gente, é isso, a gente não sai, né, é impressionante. Então, assim, é muito bacana, estou realmente muito feliz, né, e a gente tem implementado uma agenda super ativa, super bacana lá dentro, então... Boa. E como que foi, Ana, essa entrada na CNSEG e o tema, né, que hoje em dia tá tão em voga, né, o ESG e tal, não sei o quê. Mas como é que foi isso para você? Você já estava inserida nesse ambiente, enfim? Sempre mais do ponto de vista, né, de ativismo, né? Então, trabalhava muito já com diversidade e inclusão. Então, além do GT de diversidade que a gente liderava na Confederação, esse GT cresceu, ele acabou virando um instituto, que é o Instituto pela Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros, que é o IDS. É um instituto que, assim, eu tenho muita alegria de ser uma das fundadoras, né? Hoje eu estou como presidente, né? Mas eu comecei ali com a Valéria Smith, com a Vera e com a Verinha da Chubb, e assim, e com grandes parceiros do setor, né? A gente olhava e falava assim, a gente não pode estar, né? O GT dentro da confederação é só as seguradoras, né? Só os supervisionados que estão dentro do sistema confederativo.
E a gente falava assim, não, o setor é amplo, a gente precisava abraçar todo mundo, a gente precisava ter corretor, precisava ter escritório de advocacia, precisava ter empresas de tecnologia. Então, assim, o IT surgiu nisso. Então eu sempre tive essa agenda muito, muito forte comigo. Aham. E quando, né, você tem desde as discussões, né, em relação hoje a circular de 666, eu acompanhei assiduamente, sempre fui muito entusiasta do tema. E a gente estava até conversando sobre isso, né? Sustentabilidade e ESG é muito mais, né, do que trocar o copinho plástico pelo de papel ou pelo de cerâmica, ou então é estratégia. Né? Pensar em sustentabilidade é pensar em estratégia. Uhum. É pensar em estratégia de perenidade do seu negócio. Então, eu diria que hoje o assunto está em voga, porque hoje as empresas estão, né, as atividades econômicas, não só no Brasil, mas no mundo, entendem que elas precisam fazer com que seus negócios sejam perenes. Cada vez mais a gente vê prazos né, tempo de vida de empresa se encurtando. E se você quiser ser perene, se você quer que seu negócio vingue e que dure anos, né, como a gente via das antigas empresas, enfim, você tem que pensar em sustentabilidade. Você tem que ter estratégias. Né? E aí nasce o pilar ESG. Porque quando você fala de sustentabilidade, você está falando da estratégia. Uhum. Né? E você tem dentro de ESG, né, que é ambiental, social e governança, que são os pilares que dão, né, que dão sustento, né, e que ajudam, né, os negócios e as atividades serem perenes. Boa, boa. Ana, e assim, se você pudesse separar, né, essa questão do ambiental, do social e da governança, eu imagino que assim, a governança para seguradoras sempre meio que foi core, né? Não tem como viver sem. Default, né? É aquilo, né? Não Tem que sair, como, né, na digital já. Exato, né? tem que sair na digital, é isso. E as outras duas? Como que você enxerga as seguradoras hoje? Bom, social, eu falo que assim como, né, tá no core a governança, o social é o objetivo do seguro. O seguro nasce para trazer cuidado, para trazer proteção. Né? Ele vem no momento de infortúnio. Quando você tem um evento, né, você tem aquele risco, que é um risco que você tem medo que aconteça. Então, você busca um amparo, um serviço que te dê um amparo. O seguro é este serviço. Uhum. Então, ele surge para dar proteção, ele surge para dar cuidado. Né? Realmente é um carinho, é um amor, né? É aquilo que vem e te socorre no teu momento de infortúnio. Então, é aí que surge o seguro. Uhum. Então, ele tem um objetivo social por natureza. Uhum. Então, assim, pode ser uma visão romântica, mas é nisso que realmente eu acredito. Então, ele já é social por aí. Obviamente, né, quando você pensa dentro do pilar de sustentabilidade, dentro da estratégia de sustentabilidade e os 3 pilares, o social ele ganha outras roupagens. Outras roupagens, obrigada. Então, o que é? Você pensar em pessoas. Então, você pensar nas suas pessoas, você pensar, né, em como você abraça a diversidade, em como você inclui, em como você você proporciona, né, e fomenta a inovação do teu negócio através das pessoas. Então, você trabalha a retenção, você trabalha, né, o bem-estar. E ao mesmo tempo, quando eu olho o indivíduo segurado, eu também tenho que olhar da mesma forma. Eu olho ele, né, respeitando aquela pessoa que está ali me contratando. Então, né, eu tenho que ter este olhar. Eu tenho que ter, quando eu penso num produto, na construção de um produto, você tem que pensar no impacto social que ele vai trazer. Uhum. E eu falo em qualquer seguro. Tá. Se eu estiver falando de seguro de grandes riscos, é isso também. Porque assim, na hora que eu construo uma ponte, o que eu estou visando? A locomoção de pessoas. Uhum. Ou seja, eu estou visando que pessoas consigam chegar de um ponto a outro. Então, por isso que eu falo que o seguro ele já tem lá dentro da natureza dele o ponto de vista social. E o ambiental, ele surge, né, com tudo isso que a gente está vivenciando agora. Então, você começa a ter impactos ambientais que vêm acontecendo ao longo, desde a Revolução Industrial, né, onde o homem começa a se deparar, né, de como ele
trabalha, né, a sua produção, como ele faz produção, como ele descarta seus resíduos, né? Ele começa a pensar nesses impactos e ele vai amadurecendo. Então, do ponto de vista ambiental, eu digo que hoje o mercado ele tem amadurecido. É tanto que a gente não fala mais só no ambiental do ponto de vista de proteção de recursos naturais, mas também pensando já em eventos climáticos, né? Boa. Dos riscos e da mudança climática, né? Em clima como um todo. Muito legal. Só pegando um gancho, se a gente puder voltar para a governança. Claro, né? sempre. Como é que a CNSEG se organiza hoje do ponto de vista de trabalhos, né, das seguradoras nesse tema, né? Existe um grupo de trabalho, que vocês se reúnem frequentemente, discutem, né, as boas coisas feitas pelo mercado, como isso evolui, né, dentro da estrutura da CNSEG. E só para não perder, o S do social, na sua visão, tem muito a ver com essa outra parte que você cuida, que é a relação com o consumidor? Isso estaria também dentro do pilar S? Desculpa fazer duas perguntas. Se eu esqueci de uma, você me amarra, lembra. Bom, do ponto de vista confederativo, adorei a pergunta, porque sim, né, nós somos, a gente tem uma das missões da confederação é justamente amparar o mercado com o que tem de mais, né, recente acontecendo, seja de estudo, seja, né, de trabalhos, para entender até o que as seguradoras estão fazendo, tanto aqui quanto lá fora. Por exemplo, eu respondo pela agenda internacional, então as interlocuções que acontecem com as minhas contrapartes, né, com as associações fora do país, fica na minha área. Então, assim, é algo muito bacana, né, quando você começa a ter esse intercâmbio de ideias, de experiências, do que está acontecendo. E sim, a gente tem comissões temáticas dentro da confederação, que são formadas por quem? Por representantes das seguradoras. Quem participa é quem está dentro do sistema confederativo, então você precisa estar associado a alguma das nossas federações, temos 4. Então a gente tem a FENSEG, de seguros gerais, a gente tem a FENAPREV, que são seguros de vida e previdência, tem a FENACAP, que é a capitalização, e tem a FENASaúde, que são as operadoras de saúde. Então, você estando dentro do sistema das federações, que está dentro do sistema confederativo, você consegue participar das comissões temáticas. E as comissões que estão debaixo da minha batuta é a Comissão de Integração ESG, né? Então, existe uma comissão. E lá a gente tem várias iniciativas. Então, a gente monitora questões de net zero, a gente vê boas práticas que estão acontecendo no mercado. É dali que sai o relatório de sustentabilidade, né? Então, é desse grupo que trabalha ali. Então, monitoramento do que foi antes e o depois, o durante, né? Que na verdade está sendo, que é a Circular 666, que é a circular que trabalha, né, a gestão de riscos de sustentabilidade. Né, e para quem não sabe aqui, não é circulares, é o nome que se dá, né, às normativas da SUSEP, que é o nosso órgão regulador. Eu tenho também a Comissão de Relações de Consumo, então está com a gente. Também. Então toda essa parte de atendimento ao consumidor está conosco. Transparência, tudo que você possa imaginar, como se atende, tempo de espera em URA, tudo que você possa imaginar. A gente trabalha dentro da Comissão de Relações de Consumo. A Comissão dos Ouvidores, de ouvidoria também está comigo. Então, assim, ali estão os ouvidores das seguradoras, né, que conversam entre si, trabalham boas práticas, observam lá se eles estão cumprindo o regramento, porque no nosso setor a ouvidoria é obrigatória. Né? Então, nós temos uma circular, uma resolução específica para trabalhar a posição do ouvidor dentro do mercado de seguros. Então, isso é muito bacana. Né? Então, tem lá regras de independência, inclusive tetos de alçadas, está tudo ali dentro da circular. Então, é um negócio bacana. Temos também a Comissão de Seguros Inclusivos. Nossa, né? Então é muito legal, assim, de novo, acaba sendo um assunto muito querido para mim, que é justamente a gente trabalhar, né, todos os seguros, né, que acaba abarcando também a parte de microseguros, mas que, né, estão ali dentro dessa população que não conseguiu ter acesso ao produto seguro, né? O seguro inclusivo é esse. E a nossa última comissão, que é a comissão que a gente falou que cresceu, né? Ela ficou agora adulta mesmo, né?
que era o GT de diversidade, e neste ano, né, ela virou uma comissão permanente, Olha e só, agora é a Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão do setor de seguros. que Então, bacana. temos Parabéns. aí um trabalho grande, consistente. Obviamente, tem outras comissões dentro do sistema confederativo. Então, temos de assuntos jurídicos, temas de RH. Também. Então, praticamente todas as temáticas que vocês podem imaginar, né? A confederação ela acaba monitorando esses assuntos junto com as seguradoras, para discutir temas, atualidades, falar com o regulador, Aham. porque a gente precisa ter essa interlocução. Também, né? Pois é. E, Ana, você comentou dos seguros inclusivos, né? O que são esses seguros? Dá uns exemplos pra gente do que está sendo tratado lá. Olha, é porque a gente confunde os conceitos, Aham. né? E assim, e não vou falar para você que eu sou muito fã dos conceitos, mas eles existem. Tá aqui, ó, a Bárbara, para nunca esquecer das doutrinas da gente. Mas assim, microseguro, você atinge, são os seguros que atingem baixa renda, né? Tá bom. População de baixa renda. Seguros inclusivos é aquele seguro que é voltado para a população que não foi incluída, Tá ok. que ela não está no sistema de seguros. Então, ele pode ser ou não um microseguro, mas normalmente é buscando aquela população Está fora. que está fora. Incrível. Né? E que aí é dentro, quando a gente olha para o Brasil, é muita coisa. É. Nós não temos a cultura do seguro. Né? Então, voltando à tua segunda pergunta, que eu não esqueci de responder, sobre a questão se o S impacta realmente a parte de relações de consumo, sim. Principalmente quando eu tenho esse olhar de seguro inclusivo. Porque, assim, quando você pensa que, por exemplo, diante de tragédias, né, e de eventos climáticos extremos, só 17% da população brasileira tem seguro residencial, eu tenho aí, quer dizer, mais de 80% para alcançar, para serem incluídos nesse tipo de seguro, nesse tipo de proteção. Né? A frota de automóveis, só 30% da frota de automóveis é segurado. Então, a gente tem aí um grande trabalho, né? Então, esse ano, né, pela primeira vez, o setor ele lançou um plano de desenvolvimento do mercado de seguros, né? Foi um plano ambicioso, né? São metas que a gente traçou, são 65 iniciativas visando aí um crescimento do setor pelo menos em 20%. Né? Então, hoje o setor ele responde por 6,3% do PIB nacional e a gente quer alcançar 10%, né, em termos de arrecadação. Em termos de devolução para a população, a gente devolve cerca de 4% do PIB, um pouquinho a mais, agora eu não vou lembrar o dígito exatamente, mas a gente quer alcançar 6,5%. Então, são metas ambiciosas que, no fundo, visam incluir população que hoje não é atendida. Né? Então, assim, são objetivos legais. Eu falei, é uma agenda que eu realmente gosto muito. Né? Na hora que a gente fala de relações de consumo, de seguros inclusivos, de microseguros, a gente está falando de educação financeira. A gente está falando de proteção de patrimônio, de pessoas que não têm recursos de proteger, né, o seu patrimônio ou a sua família, né, num momento de infortúnio. É verdade. E Ana, assim, dentro dessa questão, até ouvi falar recentemente, assim, é como se fosse um bilhete de seguro residencial. Uma seguradora tinha lançado como se fosse um massificado que já tinha ali o valor pré-estabelecido, não precisava comprovar quase nada, mas é para aquela galera de baixa renda, enfim, ter ali uma apólice. E a gente passou agora, né, Rio Grande do Sul ali por, enfim, diversos momentos que não foi fácil para ninguém, né? Especialmente, obviamente, para quem mora lá. E você acaba devolvendo para eles ali a oportunidade de recomeçar, né? No fim do dia é isso. Exato. É isso aí. E você vê, assim, mais e mais gente buscando, quando eu falo gente, seguradoras buscando oferecer produtos similares e etc? Olha, eu não vou falar que eu ouso dizer, mas assim, as grandes seguradoras, né, que principalmente as atreladas a bancos, né, e outras também, já usam o modelo massificado. Né? Então, assim, é um modelo que ele precisa, ele acaba sendo muito dinâmico na sua oferta e na sua aquisição. São produtos realmente que, né, ele já nasce ali com
com algumas, né, com seus regramentos, né, com seus cálculos matemáticos e atuários, né, que são os cálculos que tratam, né, tratam a conta financeira, né, o equilíbrio financeiro daquele produto. Então, ele já tem tudo aquilo meio pronto, né? Então, assim, eu falo, e você trabalha com grandes populações. Então, realmente, né, você não acaba tendo uma indenização muito alta, mas você tem uma indenização que, naquele momento, para aquela população, para aquela pessoa, vai fazer diferença. Uma baita diferença, né? Exato, uma baita diferença. E é o que você falou, por exemplo, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né, se a gente tivesse ali toda a população, né, de alguma forma, com o seguro residencial, que tivesse cobertura para enchente, porque tem isso. Essa é uma cobertura adicional. Então, hoje a gente até tem trabalhado com questões de campanha, né, a FinSeg, todo mundo para a gente tentar, e eu acho que nunca se discutiu tanto sobre isso, né? Porque você tem que, na hora quando você adquire o residencial, você tem que pensar em coberturas. Né? Então, quais são? Porque, por exemplo, eu moro num apartamento. Não faz sentido eu ter um seguro que tenha cobertura de enchente. 13º andar, né? Então, dificilmente eu vou ter algum tipo de problema em termos de enchente. Mas, por exemplo, se eu moro numa residência, casa, né, que está ali numa rua, que pode estar mais baixa, eu poderia estar sujeito a algum tipo de evento climático extremo, algum tipo de enchente, algum tipo de ocorrência que me fizesse ter a necessidade de ter um produto para me proteger ali. Então, assim, eu acho que aí e o setor ele tem respondido muito rápido. Né? Então, assim, falando de uma das iniciativas nossas, né? Então, diante de tudo desses cenários que a gente tem visto, é o seguro social catástrofe. É um seguro que ele surgiu, né? Ele surge de uma proposta em cima de um PL que já existe ali tramitando na Câmara. Essa proposta ela visa justamente dar para a população brasileira, então a intenção que ele seja nacional, né? A intenção que ele seja distribuído via conta de energia elétrica. Nossa, porque a gente sabe, um país que tem mais de 5 mil municípios, nem todo banco chega. Perfeito. Então, você precisa de acesso rápido, meios de distribuição. As contas de energia elétrica acabam sendo pontos de distribuição de seguros, né? Então, e de outros serviços, né? Eu acho que, né, a integração de serviços, ela é sensacional. Então, acho que a gente pensar em integrar e ter outras maneiras, né? Então, isso independe da atividade econômica e do serviço que você presta. Mas voltando aqui falando do meu seguro social catástrofe. E ele prevê um prêmio. O prêmio, o que é? É o preço que você paga pelo seguro. Então, que é ali o indivíduo, né? O dono daquela residência, o morador daquela residência, ele pague pelo seguro, né, um valor, pela média, a gente está calculando uns R$3, e ele receba, no momento de um evento, ele receba uma indenização de cerca de R$15 mil. Caramba! Ou seja, né, a gente pensa numa pessoa que teve ali, sofreu a enchente, né, perde sofá, perde geladeira, perde tudo. A pessoa perde tudo. Então, ela, de repente, ser ali amparada com R$15 mil, faz diferença. Para quem não ia receber nada, né? Para quem não ia receber nada, faz muita diferença. Então, é um produto que ele acaba dando amparo para a população, porque ele também a gente também configurou na hora de construir que tenha um auxílio funeral. Né? Então, se ocorrer realmente uma perda de uma vida, tem ali algum amparo também financeiro para dar, né, para essa população. Mas vinculada à catástrofe? A perda da vida vinculada à catástrofe ou qualquer coisa? Não, vinculada à catástrofe. À catástrofe. Então, ocorrendo um evento climático extremo, que deu um gatilho, né, que seja ali classificado como calamidade pública. E a gente construiu esse produto olhando enchentes. Enchentes, inundações, enchentes urbanas ou rural, então, enfim. Qual o problema, talvez? É o nosso principal problema hoje. E aí,
agora só perdi um pouco o fio. Gatilho de acionamento, O acionamento seria, né, justamente a calamidade pública dado por alguma autoridade competente, né? Então, Município, né, por exemplo. o município, aí tem a estado. questão de. Aí tem os regramentos, né? Mas pode ser governo federal, enfim, tem ali. Né, ele é cascateado para cima, né? Então. Que legal. E talvez até ali nesse ponto possa merecer algum tipo de refinamento, mas a ideia é que tem um critério claro. E o critério claro que a gente estabeleceu foi a calamidade pública. Uhum. E assim, o que é mais interessante, né, esse é um produto que foi construído juntamente com as seguradoras, né, então é um negócio legal, né, então é algo que realmente visa ali o bem social. Vai ter tipo um consórcio de seguradoras por trás ali, um conseguro? Não, a ideia não é isso, Tá. a ideia não é isso, a ideia é você ter seguradoras que estejam aptas, né, e que queiram distribuir seguros naquela região. Entendi. Né? E o segurado, ele região, pode olha. escolher a seguradora. Que legal. Né? Ele vai lá Que e ele legal. escolhe. Então, assim, olha, eu tô aqui em São Paulo, tem 5 seguradoras que podem distribuir esse seguro né, via conta de energia elétrica. Aí eu vou lá e escolho aquele que eu acho que é mais, que eu gosto mais. Né? O que tem mais aderência para mim, ou enfim, né? Então, acho que e isso a gente tem visto bastante. Isso tem visto bastante, né? Comum, né? As seguradoras estão cada vez mais. Eu falo que. Acho que, de novo, a gente está falando de natureza do negócio, né? A nossa natureza é gestão de risco. Né? O seguro, ele nasce para fazer gestão de risco. E na hora que você faz a gestão de risco, você antecipa o risco. Você antecipa uma tendência, né? Então, né, a gente tem essas pessoas que são geniais, que eu falo, são esses. Eu falo que é o pessoal da matemática, né? Que fica ali olhando o cálculo, vê lá a previsibilidade, olha para o passado. Então, você acaba também olhando tendências, você acaba olhando o que está para acontecer no futuro, você vê o que está, né? O que pode ser um risco eminente ou não. Né? Ou então, uma nova faceta da população que surge. E aí, por exemplo, um exemplo que a gente também trabalhou esse ano arduamente, né? É o... Bom, não precisamos aqui falar, né? Vocês até entrevistaram o Thiago do iFood. Sim. A gente trabalhou aqui um programa de seguros para trabalhadores autônomos de plataformas digitais. Olha que bacana. Então, é um programa de seguros, né, voltado para essa população de trabalhadores de plataformas digitais. E inicialmente, a gente olha primeiro para aqueles que são atrelados a transporte de pessoas e produtos, né? Enfim, então são Uber, iFood, Rappi, Log, tem aí o MON 99, né? Então é uma população, né? O Brasil é o terceiro país no mundo que cresce nesse tipo de trabalho, nesse tipo de economia, é a chamada gig economy. Então, o Brasil é o terceiro. E a gente fala, olha, é uma população, né, que só 25% contribui para a Previdência. É uma população que não se protege ainda. E que tem dificuldade, é vulnerável, e em todos os sentidos, né? Então, seja no tipo de risco de trabalho que ele percorre, porque é um trabalho que envolve o risco, né? Você está falando de pessoas que estão diariamente na rua expostos a diversos riscos. É uma população que normalmente vulnerável na sua residência, né? Ela não tem ali, né, grandes recursos, enfim. E é uma população que não teve muito acesso à educação financeira. Então, quer dizer, você pensar em produtos, em soluções para essa população, pensar em produtos que possam ajudar essa população na sua perenidade, né? Na tua previdência, nos teus recursos, na sua poupança, né? E como ela vai se proteger, é essencial. A gente está falando, né, do futuro do trabalho. Porque é isso, as novas modalidades de trabalho são essas. Então, e quando eu penso nisso, né, a gente fala assim, olha, tem muito mais. Né? Se eu pensar em plataforma digital, eu tenho plataforma digital de serviços de beleza, né? Cabeleireiro, manicure, esteticista. Eu tenho de empreiteiros, né? Então, aqueles, né, você contrata pintor, você contrata encanador, Gente, o que você pensar de serviço, você tem o marketplace já. Professor de espanhol nessas plataformas. Exato, mas é isso. Isso é o futuro do trabalho.
Então, as pessoas escolherem como elas querem trabalhar. Aham. E elas podem ter, bom, você trabalha numa seguradora, você tem uma outra atividade. Perfeito. É isso. Quantas pessoas estão nessas plataformas digitais, esses grandes marketplaces de serviços, Aham. justamente fazendo isso. Estão lá numa segunda, terceira renda, Isso. estão por prazer ou não, mas estão lá. Mas principalmente essa população precisa realmente de produtos que pensem nisso. E se você pensar, por exemplo, a questão dos motoqueiros que fazem as entregas, né? Muitas vezes eles já têm um trabalho ali durante o dia, Exato. às vezes até com a própria moto, enfim, e aí pega um desse de entrega de alimentos à noite, que já tá cansado, já no horário, que é o bicho pegando ali na sexta e sábado, né? Enfim, Exato. então, é complicado, né? É complicado. E aí eu falo, né, de novo, né, seguro vem, né, a gente estava numa semana passada no evento da Assiste, né, então falando isso. Cara, essa parte de transportes é maravilhoso ver a tecnologia, né, então toda essa parte de telemetria, monitoramento de como, cara, isso é fantástico. Isso auxilia tanto do ponto de vista não só de precificação, mas realmente de gestão de risco. Você entender o comportamento daquele indivíduo no momento do trabalho dele. Né? Eu falo que aquele o monitoramento da fadiga, gente, é maravilhoso. É isso. É isso, entende? Então, e treiná-lo para estar mais seguro, né? Estar mais seguro. É isso aí. Então, e você protege todo o ecossistema. É isso. Então, eu tava até conversando esses dias, não lembro com quem, que a pessoa falou assim, imagine a questão assim, acho que foi lá, ou foi o Thiago aqui mesmo falou, não lembro quem foi, e aí ele falou assim, imagine assim, se você protege, você cria uma solução, aí a pessoa para de se acidentar, automaticamente reduz a quantidade de órgãos, de doação de órgãos. Então, assim... Esse é o papo do Thiago mesmo. É muita coisa, assim, atrelada a tudo, enfim, que, cara, assim, se você for pensar no todo, no fim do dia, a proteção também te tira pessoas, né, do hospital, das camas dos hospitais também. Exato, a gente tá falando do seguro catástrofe, do social catástrofe. Você dá amparo para a população, você desafoga o governo. Porque, assim, o que acontece? Na hora que essa população está desamparada, sem recurso, sem nada, quem que vai ajudar? Tudo bem, tem lá campanhas de doação, a sociedade civil normalmente sempre se mobiliza, o Brasil é extremamente generoso, então, assim, há sempre uma mobilização, mas, assim, quem vai lá tem que colocar algum recurso, quem liberar é a União. Então, é o governo. Então, assim, você tem um mecanismo, né? Você tem um mecanismo que dê, né, esse tipo de retorno, né, dá ali uma indenização imediata para a pessoa, né? Porque a previsão, inclusive, a previsão que eu falei, a modalidade é que ele seja quase que um seguro, né, paramétrico, né? Porque ele vai ser parametrizado o gatilho vai ser a calamidade pública. Aconteceu, ele vai receber, é isso. Não precisa nem avisar o sinistro. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, é maravilhoso. Você pensar nisso, são soluções. E aí que eu falo que essas inovações que a gente vê acontecendo, é o que você falou, olha, eu tenho lá um sistema que monitora a fadiga, então a pessoa tem que descansar. Se a pessoa não descansar, o que vai acontecer? Ela provavelmente vai ter um acidente, né? Ela vai, né, ali, normalmente acidentes, por exemplo, a gente está falando de transporte, né? Então, o monitoramento de fadiga, ele surge no seguro de transporte. Então, vai lá, né? A pessoa, enfim, dorme no volante. A pessoa, infelizmente, acaba machucando outras, se não machucando só a si. Às vezes ela traz, né, outras pessoas vêm ali a falecer em razão disso. Então, você tem pessoas hospitalizadas, você tem pessoas, infelizmente, mortas. Aí você tem, as pessoas hospitalizadas, dependendo do emprego que ela tem, ela deixa de produzir. Na verdade, qualquer emprego, né? Porque a pessoa também, né, não é o fato dela ser autônoma, não, né? Ela deixa de produzir como um todo. Perfeito. Então, você deixa de produzir. Você tem pessoas que falecem, que morrem, que deixam de dar receita, né, que deixam Desampara contribuir a com o família. sustento da família.
Você tem, depende de como é esse acidente, se a gente está falando de um ônibus, né, cheio de turistas que cai numa ribanceira, Uhum. você está falando de um impacto numa cidade, Uhum. naquele hospital, daquela cidade. Então você começa a ter um efeito dominó em cascata, né, em cadeia, que é terrível. Um tombamento de combustível numa nascente. Exato, exato. Então, assim, quer dizer, se a gente tivesse, né, e hoje a gente tem acesso às tecnologias. É. Então, assim, é olhar e observar e respeitar. Uhum, uhum. E que momento a gente está agora nessa questão até, você comentou da circular 666, né? Até das fiscalizações, a SUSEP já está pegando pesado também com isso nas seguradoras. Ó, eu tenho notícias de fiscalização, mas assim, o que a gente sabe, né? O que a gente acompanha do mercado. A norma, ela vem de um amadurecimento do setor em relação ao tema. Uhum. Então, né, você, Marco, trabalha já há muito tempo. Então, assim, bom, a CNSEG foi a primeira signatária dos princípios pela sustentabilidade em seguros, né, da UNEP-FI. Foi a primeira signatária, né, lá em 2012, lá na Rio+20. Então, a gente se compromete com esses princípios e ali a gente vem alimentando o setor com várias, né, com várias iniciativas, a Comissão de Integração ESG, que naquela época chamava Comissão de Sustentabilidade, ela surge aí, né? Então, assim, desde então a gente publica os nossos relatórios de sustentabilidade, a gente, ou seja, passa a ter indicadores no setor e a gente começa a monitorar esses indicadores, e todo ano cresce. Acabamos de publicar o relatório de sustentabilidade do ano de 2022. Está ali quem quiser entrar no site da Confederação e conferir. Né? Então, assim, um trabalho amplo, né, de super engajamento. Então, hoje, o que nós temos, né, quase 94% das seguradoras, né, das entidades comprometidas com o ESG, que já adotam critérios de ESG na sua estratégia. Mais de 55% já adotam ESG nos critérios de, eu não vou falar aqui subscrição, mas subscrição, ou seja, de precificação, de dimensionamento, de aceitação de risco. Então, ela já olha para esses critérios. Não é só dar vantagem ao segurado bom, mas também excluir o segurado ruim, ou não fazer esse negócio. Ou então agravar de uma forma correta, né? Precificar de uma forma correta, né? Tá então, bom. assim, realmente pensar, porque isso tem que ser pensado. Uhum. Então, eu acho que uma das grandes discussões que tem tido hoje, né? Então, e aí, só continuando só um pouco essa história. Então, o setor sentiu a necessidade de balizar, né, de ter o mesmo parâmetro. Né? Então, foi uma norma, a 666 foi muito conversada com o SUSEP. Ela foi amplamente discutida com o setor. Né? Então, quando ela foi publicada, não é que foi surpresa nem nada. Todos esperavam aquilo e o que a gente vê, né? Então ela é segmentada, né? Então ela olha de acordo com o tamanho das seguradoras, das supervisionadas, né? Então, assim, e agora onde a gente está, né? Todas estão finalizando seus estudos de maturidade, né? Então, e elas estão se preparando para a publicação dos seus relatórios de sustentabilidade no início do ano que vem. E vai ser obrigatório, todas vão ter que apresentar. Todas de acordo com seus calendários, Sim, de acordo com seus tamanhos, mas sim. Ah. E essa é a intenção. E eu vou te falar, mesmo que acho que se não viesse a circular, elas teriam a necessidade, porque hoje o consumidor olha para isso. Estão demandando, exigindo. Estão demandando as cadeias de fornecedores. Então, uma das coisas que a circular traz, né, ela é uma circular de gestão de riscos de sustentabilidade. Então, por exemplo, que você olha a tua cadeia de fornecedores. Você olha, né, os riscos de meio ambiente, você olha os riscos de interesse público, os riscos sociais. Então, você tem que olhar tudo isso. E você tem que olhar como está o seu fornecedor. Então, hoje, e do mesmo jeito, as seguradoras também fornecem serviços para outras, né? Para os seus segurados, né? E aí as grandes entidades, grandes empresas, enfim. Elas também vão ter que cumprir algum critério. Então, eu falo que nesse momento, quando vem as regulações em cima do tema, e aí não é só SUSEP, CVM, PACEM, enfim, você acaba criando um círculo, né? Um círculo virtuoso. Porque você acaba disseminando boas práticas. E, obviamente, né, quando você trabalha boas práticas e você trabalha... a gente falou de amadurecimento.
Então, cada empresa, e aí eu não falo só o setor, você tem níveis de amadurecimento de forma diferente. E é por isso que, às vezes, né, falar assim, olha, não vou dar o seguro para essa empresa ou não, é algo que tem que ser pensado. Eu não vou entrar, eu não vou entrar do ponto de vista de obrigações regulatórias, em razão de algum tipo de restrição. A gente sabe que as seguradoras, as entidades estrangeiras têm alguns tipos de limitação, mas você pensa do ponto de vista que, quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo de ESG, né, quando eu falo de transição energética, de mudança climática, eu tenho que pensar na trajetória daquele segurado. Eu não consigo, eu não posso ser de alguma forma binária, pensar, é isso ou não é? Ou eu dou o produto ou não dou o produto. Eu tenho que pensar em como eu posso auxiliar aquele segurado na sua jornada. Perfeito. O seguro de risco cibernético, eu acho que é um seguro bárbaro nesse ponto de vista. Porque ele olha a governança do seu segurado. Que é justamente isso. Não é só dar o seguro ou não, você aceitar ou não, é você não. Tudo bem, eu vou caminhar com você, vou te ajudar nessa jornada. Eu vou fazer com que o seu sistema seja mais robusto, que essa rede seja mais segura. Então, assim, e eu acho que o seguro tem que trabalhar isso. Enfim. E o gancho que me traz na mente para ver a sua opinião é: os seguros são veículos, né, que eu posso embarcar serviços que as seguradoras podem induzir boas práticas nos clientes. Seria mais ou menos esse cenário que a gente está vivendo cada vez mais, né? Exato, eu adiciono, seja o de... E o ESG pode estar no vida, no rural, em tudo, né? Gente, em tudo. Em tudo, né? Em tudo. Isso é legal pensar também, em qualquer ramo, né? Qualquer ramo. E aí eu acho que você traz um ponto super importante, porque eu acho que é a nossa próxima etapa. Pensar em seguros sustentáveis. Show. Bacana. Muito Pensar legal. em seguros, né, que realmente tragam impacto, né, para a sociedade. Tragam impacto, olhem o meio ambiente, olhem a governança. E aí eu falo, não pode ser um seguro que objetive diretamente somente. Ele tem que pensar no indireto. Ele tem que pensar na trajetória daquele segurado. Eu falo, o seguro ele tem que ajudar. E ele pode, é uma super ferramenta para ajudar. É isso. E você falando isso me lembra do pilar ambiental, por exemplo. A gente poderia ter seguros que protegessem bens ambientais valiosos, né, para a sociedade. Uma floresta nativa. Exato, riachos. Um riacho. Nossa, a gente pode ir longe, né? Pode ir longe e deve ir longe. Legal isso. Então, assim, incrível. É incrível, porque assim, você fala, ok, você sabe que tem ali um risco iminente para acontecer. E as seguradoras, como gestores de riscos, vão ali, vão olhar, vão pensar, olha, ok, realmente o risco está iminente, mas se a gente, você aqui adotar tais práticas, você começa a mitigar teu risco. Boa. Você começa a trabalhar esse risco de uma forma diferente. Então, não é... E aí eu falo, acaba não só sendo um incentivo financeiro. Eu não estou falando na redução do preço do seguro. Eu estou falando na perenidade daquele negócio. Porque na hora que eu mitigo um risco ambiental de uma empresa que tem... É isso. É isso. Assim, ela deixa de pagar multa, ela deixa de poluir, ela deixa de prejudicar uma produção agrícola, prejudicar terceiros, e aí é tudo, né? A população ribeirinha, é tudo. Então, assim, não se trata só, né, quando a gente fala, né, de trabalhar a parte, nessa parte de... que é a contribuição que nem sempre é vista, mas você vai auxiliar aquele negócio ser perene. E o seu raciocínio me deixou muito... me abriu a mente, porque, de fato, quando você fala, me parece que realmente o consumidor usa o ESG, às vezes sem saber, para tomar uma decisão. Mas ele está usando algum critério ESG. E a seguradora está pensando nisso também, para tentar entender essa comunicação, né? Exato, é isso. Muito incrível. É isso. O consumidor, independente da renda dele, ele faz escolhas. Ele faz escolhas. A vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Então, você pode até pensar, até quando você faz a escolha, normalmente, às vezes, você pode pensar, vou pelo preço, vou pela aparência. Mas eu falo que a grande experiência vem depois. E eu falo que aí, eu falo que seguros, então, eu tenho, dentro de áreas de carinho, sinistro é uma área, que eu acho assim, que é a pessoa...
você contrata o seguro pelo preço, pela venda, tal, mas você fica naquele produto Pelo sinistro. de como você é tratado no teu sinistro. Ou você nunca mais volta para aquela seguradora. É em isso. função do É isso. Ou seja, o sinistro precisa também integrar a ESG de uma maneira estratégica, É. né? Completamente. pilares, né? Completamente. É isso. Eu tava até, assim, quando vocês estavam falando assim, eu pensando assim, pô, o que será que seria o ideal? Seria ter toda a seguradora. Você era um cara de ESG dentro da seguradora que a gente trabalhava. Mas eu não sei se todas as seguradoras têm esse cara lá de ESG ou de sustentabilidade, seja o nome que for. Você acha que é um futuro você ter uma pessoa responsável por ESG dentro da seguradora e essa disseminar a cultura? Ou ainda não, enfim? Boa pergunta. Primeiro que eu acho que a profissão de sustentabilidade, assim como aqueles que vão olhar a agenda climática, são profissões que a gente olhava muito para o do futuro, mas elas estão acontecendo agora. Então, teremos que desenvolver todo realmente um mercado, teremos que desenvolver pessoas para essa profissão. Então, o movimento que aconteceu lá atrás, vou falar em alguns anos, né, sei lá, cerca de 20 anos, né, que aconteceu com as pessoas de compliance, né, que começaram a surgir, é o movimento que vai acontecer agora. Né? Então, quando você começou a ter a obrigatoriedade de gestões de riscos, enfim, é isso. É o que vai acontecer agora. E eu acho que quem estará na frente é quem vai entender que a pessoa de sustentabilidade é uma pessoa de estratégia. Legal. Ela é de estratégia. Tem que ser uma pessoa pesada ali dentro. É uma pessoa pesada. Nós estamos falando de construção de produtos. Nós estamos falando de finanças sustentáveis. Então, assim, títulos verdes, são os né, toda essa finança, esse financiamento que está surgindo agora, é isso. É como... E aí eu falo, gente, é pensar em dinheiro. Aí sim é pensar em receita. Porque obviamente, você tem um impacto social, você olha aquela população, você olha a comunidade, você está olhando governança, você pensa em todo o ambiente, em todo, né, e eu falo ambiente realmente como um todo, então todo o ecossistema que você está, mas pensar na posição de sustentabilidade do ponto de vista de estratégia, né, onde você conversa com o consumidor, você conversa com seus stakeholders, né, você começa a conversar com todos aqueles, né, com os seus entes, inclusive com quem está dentro da sua casa, né, e eu falo a casa é a entidade, é a seguradora, enfim, é pensar em negócio. É pensar em negócio. Aí você fala pensar em negócio, eu lembro de 2 pontos legais que talvez seria legal ouvir você. O papel dos corretores de seguros nesse novo momento, né, do ESG, porque, poxa, eles trazem informações do cliente, eles também sentem as dores, né, dos clientes muitas vezes, quando os canais usam, né, os corretores. E, por outro lado, se na sua percepção, o papel da alta governança, os comitês internos das companhias, a CNSEG a gente conhece, tem todo mundo, o presidente está lá na COP, engajado, é incrível, né, ver isso. Mas dentro das companhias, né, os conselhos de administração, essa pauta também tem que estar lá? Tem que... Claro, né? que tem. Tem, né? Tem que estar lá. Na tomada de decisão, tem que estar né? na tomada de decisão. Perfeito. Então, eu falo que as pessoas, né, de sustentabilidade, assim como eu acho que a gente está falando de produto. Quando eu falo do seguro, eu falo das tomadas de decisão, a gente está falando de produto. Eu tenho que ter um produto aderente. Eu tenho que ter um produto que converse com o meu consumidor, que converse com o meu segurado. Porque é isso. Se eu não tiver segurado, eu não tenho mercado. Eu falo que se eu não tiver segurado, eu não tenho emprego. É isso. Entende? Então, assim, para pensar em construção de produtos hoje, eu tenho que pensar em sustentabilidade. Muito bom. Então, assim... não tem como fugir. Não tem como fugir. Se eu quiser pensar em inovação, eu tenho que pensar em consumidor, eu tenho que pensar no produto. Isso. E um dos aprendizados que eu tive nessa agenda foi com atuários. Incrível, porque são muito, né, técnicos, pensando em cenários. E quando eu falava de ESG, eles vinham com uma bagagem enorme. Onde eu quero chegar é que os nossos profissionais do nosso setor já são muito ESG. Já? E risco é ESG de alguma forma, sabe? E os produtos já são sociais, como você bem nos ensinou aqui hoje, né? É incrível, né? A gente tem muita sinergia com ESG no setor, né?
Exato. E aí eu falo, é a natureza do nosso negócio. Beleza, É a natureza do nosso E negócio. pegando o gancho do ED ambiental, do clima, como foi a COP, a participação de vocês lá? Eu vi vários twitters, né, Aham. no Instagram, o presidente falando. Eu acho que não sei, não vi você, mas deve ter tido também. Não, eu fui, mas Exato. Mas eu como fui. foi essa experiência, né? Não sei se foi uma das maiores agendas que vocês tiveram esse ano, de mais importante, né? Olha, assim, eu vou falar por mim, tá? Tá. Então, não vou falar aqui pela confederação. Uhum. E, no meu entendimento, realmente foi a maior agenda. Você está falando de um ambiente, né, que reúne o mundo inteiro. Então, a gente está falando de uma agenda onde você tinha presidentes, governantes, os príncipes, você tem ali um grande fórum em mais diversos níveis, ou seja, desde governos à sociedade civil, ONGs, entidades, né? Então, ali discutindo e pensando sobre questões climáticas, pensando na agenda climática, pensando em como a gente pode contribuir. Né? Então, fazer parte da delegação brasileira nesse momento, para mim, foi realmente um impacto muito grande. Né? Foi, para mim, um privilégio e uma honra realmente muito grande. Então, poder levar a agenda de seguros. Né? Então, né, uma das coisas que desde quando eu entrei, né, conversei muito, né, com o meu presidente, com o Diogo, eu sempre vi seguros como um pilar estruturante de uma construção de resiliência à mudança climática. Sempre. Eu não tenho como pensar numa resiliência, em você se preparar diante de um evento climático extremo sem pensar em seguros. E essa é uma ambição mesmo. Então, e a COP foi muito sobre isso, sobre como transformar a ambição em ação. Então, assim, e você viu realmente as pessoas discutindo, foi muito, né, a gente sempre teve, olha, temos que atingir tais metas, temos que fazer isso, temos que tratar aquilo, e sempre, às vezes, não vou falar que se esquecia ou não, mas, assim, a gente colocava a meta, mas, assim, e tinha dificuldade de pensar no como. Porque você tinha dificuldade de colocar, de repente, todas as pessoas falando sobre o como. E o que eu pude ver na COP é que você viu realmente as entidades, as pessoas pensando realmente no como, em como pensar na transição. Né? Em como que eu vou pensar, né, nesses futuros, nesses trabalhos futuros que estão surgindo. Né? Como que eu vou tirar, né? Ok, olha, vou ter que repensar como eu vou fazer a extração de petróleo no país. Ou como que eu vou proteger a minha plataforma, ou como, enfim. Mas o que eu faço com aquelas pessoas? Eu tenho que pensar em novas formas de trabalho. Claro. Né? Quando a gente pensa, né, a gente pensou começa a ver trabalhos sendo digitalizados, eu acho fantástico. Eu sou, né, então, de novo, falando dessa história de inovação, eu sou aquela conhecida como early adopter, né? Então, adoro tecnologia, adoro pensar e ver em novos modos de negócios, né, distribuição de serviços, enfim. Mas existe um impacto real para a população. Eu tenho que formar novas pessoas, eu tenho que eu tenho que fazer uma transição, essas pessoas têm que encontrar novos meios de trabalho. Então, eu vi ali realmente uma preocupação genuína em buscar nisso. Então, por exemplo, um dos painéis que o Diogo participou, né, junto com a Unepefai, junto com a OIT, foi justamente pensando nisso, né? No papel das seguradoras, no papel dos bancos, quando a gente fala de uma transição justa. Então, assim, quando eu penso no seguro, né, nessa construção, né, eu falo, ele é um instrumento maravilhoso, porque ele é o que você falou, ele fomenta a governança, ele traz impacto social, ele traz, né, um olhar diferente de como você mitiga o risco ambiental, o risco da agenda climática. Então, assim, estar na COP realmente é uma posição, se posicionar diferente no setor, né? Então, mostrar a fortaleza realmente, o como esse setor é forte. Estamos falando de 6% do PIB. Né? Um projeto que a gente firmou lá, que eu acho que é muito legal, né? A gente fez uma parceria com o Inclay,
que o ICLEI é uma iniciativa, é uma associação global para governos locais pela sustentabilidade, né? Então, é uma entidade, ele é capitaneado, né? Ele é fundado pelo KfW, né? O Banco Alemão de Desenvolvimento, e eles têm mais de 2.500 cidades e governos locais associados ao redor do globo, e eles visam justamente no fomento de uma agenda de resiliência, né, às mudanças climáticas, né? E a nossa parceria com eles, porque eles estão chegando, né, na América Latina, eles estão buscando cidades, né, para trabalhar, então eles selecionaram aí 10 cidades, temos 5 cidades brasileiras para serem amparadas pelo projeto. Então, a gente está falando de Recife, a gente está falando de Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Nossa, que show. E é justamente para auxiliar essas cidades, né? O objeto da cooperação é para construir mecanismos de seguros voltados para a infraestrutura. E agora, né, depois de tantas interlocuções, a gente também vai pensar na população. E aí entra o seguro social catástrofe. Então, assim, esse é um projeto maravilhoso, né? A gente vai começar. Assinamos agora na COP. Incrível, cara. Assinamos agora na COP. A gente vai colocar agora ele no ar agora no início de 2024. Volte aqui depois para contar. Conto, mas nossa, com uma alegria, assim, é um projeto que a gente começou a conversar, né? A gente lá com o pessoal do ICLEI, com o Rodrigo Perpétuo, assim, e eu tenho muita felicidade de ver essa parceria sendo, né, operacionalizada, moldada, porque isso faz diferença. Então, quando eu penso de uma construção de mecanismos de proteção para a infraestrutura, eu estou pensando, né, em cidades que serão mais resistentes a um evento climático extremo. E assim, eu vou ter população. É incrível, protege pessoas, protege tudo. Eu protejo o erário público. Isso, exato. Então, assim, é muito legal. Né? Se alguém aí há dúvida em relação à razão pelas quais essas cidades foram escolhidas, existe ali um critério do próprio ICLEI, né? O que a gente vai entregar muito público os critérios, não? Sim, tem muito a ver com governança, né? A governança das prefeituras, a vulnerabilidade, né? Então eles promovem estudos de vulnerabilidade para entender aonde aquela cidade é mais vulnerável, né? E é uma experiência que elas tenham já com acordos internacionais. Porque na construção desse produto de seguros, olhando para essa infraestrutura, ou seja, para esse mecanismo, o preço do seguro, o prêmio do seguro, inicialmente vai ser pago pelo banco alemão. Então, precisa ter uma governança muito robusta, transparente, e essas cidades precisam de algum tipo de experiência nesse tipo de interlocução. Legal. E eu imagino que tem que entregar resultado também, né? Não pode ser um negócio só para alemão ver. Exato. E Ana, se eu puder te perguntar, já que você falou, né, da questão do alemão, se você pudesse fazer uma comparação, assim, momento Brasil em relação a isso e outros países, a gente está muito atrás, na média, de repente a Europa está mais à frente, a gente está no meio ali, enfim, como é que tá? Eu falei Europa no chute, tá? Nem sei. Bom, acho que depende da agenda. Se a gente está falando de desenvolvimento, nós somos um país em desenvolvimento. Então, a gente não está desenvolvido como a Europa ou como outros mercados. Então, por isso, né, precisa e fala-se tanto em financiamento climático, fala-se tanto em financiamento e auxílio para a infraestrutura, porque a gente ainda está em desenvolvimento. Do ponto de vista de agenda climática, a gente ainda vive uma ambição. Acho que o Brasil vive uma ambição, só que o Brasil acho que tem a consciência e tem, eu falo, o privilégio, porque assim, não tem país no mundo que tenha a quantidade de energias renováveis que a gente tem. A Amazônia está aqui. Então, assim, olha a quantidade, né, de oceanos que nós temos, né? Nosso país é continental. Então, assim, quer dizer, quantos mares a gente tem, né? Quantas praias, né? A gente tem uma faixa inteira. Né? Então, assim, é um potencial. Né? Então,
a gente tá, né, a gente não é afligido por placas tectônicas, então eu não estou numa iminência, né, de ter terremotos ou vulcões, enfim. Tenho sim, né, de acordo com a minha geografia e a topografia do Brasil, a gente está sujeito, sim, a eventos climáticos extremos. Então, e nesse ponto, quer dizer, toda essa parte onde a gente tem o privilégio de ter a consciência, de ter energias renováveis, né, grandes possibilidades, né? Então, e eu acho que o Brasil na COP, o que nós vimos foi isso, né? Então, o Brasil tentar se posicionar como realmente criador de soluções para a agenda climática, a gente realmente pode ser. E a gente tem locais onde a gente precisa olhar imediatamente. Quando você pensa, né, numa Amazônia, né, num rio Amazonas, em seca, Incrível aquilo. é algo desesperador. É um negócio desesperador. Parou, até o transporte parou muito. Parou tudo. Mas Não, assim, quer dizer, Impactou a cadeia de abastecimento de Manaus, na Zona Franca. é isso aí. Seguro. É isso aí. em tudo. Tem seguro Em envolvido tudo. aí. Tem seguro envolvido aí. Tem populações afligidas aí. Você tem trajetórias dos rios voadores sendo afetadas, ou seja, o ritmo de chuvas muda. Então, assim, estamos aí na eminência. Quinta-feira, diz que o maçarico vai ligar, entendeu? No país, né? Então, Vai subir assim. muito a temperatura. Então, quer dizer, vai subir muito. Né? Então, vamos ter aí 34 graus, 35 graus. Né? A previsão aqui para São Paulo e outras cidades do país. Então, assim, eu acho que a gente. E eu vou te falar, em outros países a gente também vê ambição, mas a gente também vê. Eu acho que são caminhos que cada municipalidade, cada país, cada cidade vai adotando. Então você vê países, por exemplo, Colômbia, que hoje é um benchmark para o mundo. Ah, é? Colômbia é um benchmark. Olha Quer só, dizer, assim, do bacana. ponto de vista de agenda de produtos sustentáveis, então eles já têm uma taxonomia, falando aí, tentando traduzir, como você classifica uma atividade ou um serviço como verde ou como sustentável ou não. Aham. Normalmente ele é precedido, ele tem uma regulação anterior, a gente tem discussões de taxonomia acontecendo no Brasil agora, temos um PL que está na Câmara, né? A gente tem o próprio projeto, né, o plano de transição ecológica do Haddad, que traz ali, né, a criação de uma taxonomia sustentável para o país, eles apresentaram também ali na COP. Né? Colômbia já tem uma taxonomia. Colômbia tem, né, por exemplo, você tem a cidade de Medellín, né, que conseguiu conter parte do calor criando ali corredores verdes, né? Então, Eles começaram é uma construção que está acontecendo. Né? Então, assim, ou seja, foi feito de estratégia. A estratégia qual foi? Sustentabilidade. É negócio, né? Não tem jeito. Proteção, perenidade. é perenidade. É perenidade. E recentemente eu li que existiria, talvez, capitaneado por vocês, uma ferramenta para o mercado de seguros. Eu não sei se ela Hitmap. Tá quase. Tá quase? Tá Tô quase. ansioso É um projeto muito legal. Se liga nesse. Nesse projeto a gente é o pioneiro na América Latina. Bacana. Conta dele. O projeto é Construindo Seguros para a Transição Climática. É um projeto capitaneado pelo NEPFI, né? Enfim, a gente falou no NEPFI várias vezes aqui, mas é o braço financeiro para meio ambiente da ONU. Tá? E esse é um projeto, eles tinham lá fora, eles falaram assim, vocês não querem colocar no Brasil? E ele é um projeto que consistiu, né, obviamente a gente aceitou, ele consistiu justamente primeiro, na sensibilização das seguradoras em relação ao tema, sobre a necessidade de construir essa resiliência, tá? De pensar em como a gente vai se preparar para os eventos climáticos extremos. A partir daí foi construído o Hitmap, que é um mapa de calor. Então, para aqueles que são gestores de riscos, conhecem isso, é um mapa de calor de riscos. Né? Foram mapeados os 11 principais riscos climáticos, né, do país, né, e naturais, olhando
para todas as capitais, e, se eu não me engano, acho que foram mais 2 ou 3 cidades, que agora eu não me recordo não, mas todas as capitais foram mapeadas. Enfim, a gente tem que, não dava para olhar tudo, você tem que dar um tipo de Priorizar. peneira. Então, foi feito o heatmap. E aí, a última fase é a construção da ferramenta, que é uma modelagem de risco, né, que é no NetCat Model, né, que olhando, né, justamente essa parte de desastres e de eventos climáticos extremos. Então, você pensa numa modelagem de risco que olha para 2 cenários de temperatura, de aumento de temperatura, para 2 graus centígrados para 4 graus centígrados, com 2 lapsos temporais, 2030 e 2050. Né? O evento que a gente modelou é enchente, né? Então, a ferramenta, ela surge, né, e ela vem para auxiliar as seguradoras, junto, obviamente, com os seus próprios modelos matemáticos, né, suas estratégias atuariais. Então, ele vem para agregar nesse ponto. E a gente está para soltar o relatório, né? A gente inclusive foi um dos pontos que a gente conversou na COP com o pessoal da UNEP-FI, mas acho que o relatório vai ser lançado só no início do ano que vem. Bacana. E a ferramenta vai vir na esteira, ela já foi testada, já teve lá os ajustes, enfim. Então a gente lança junto com o relatório. Até pro pessoal que estiver cotando ali um risco, né, estático, pô, você vai ter lá. Exato, você tem a ferramenta pronta, isso é muito legal. A gente modelou para enchentes urbanas, né? Mas assim, você pode colocar qualquer coisa, né? Porque o evento que você está olhando, né? Os cenários que você olha são cenários de aumento de temperatura, né? Do aquecimento em si e os lapsos temporais. Show de bola. E posso perguntar? Vai. E Ana, isso... Se ela permitir, vai Não, lá. gente, eu tô aqui, ó. Então pode ter uma sinergia muito grande no nosso setor com a academia, né? Com pesquisadores climáticos, cientistas climáticos. Essa é outra ambição que a gente tem, né? A gente, de novo, né? No posicionamento do setor, né? Como um fator estruturante para a resiliência à mudança climática, né? O grande projeto que a gente tem é realmente colocar a CNSEG, né? Como um hub de conhecimento sobre o tema. E auxiliar, e a gente está falando de auxiliar governo, auxiliar sociedade civil, né? Então, para isso, a gente está firmando parcerias. Então, né, aqui no Brasil, a gente está firmando com a FGV, né, ali com o Instituto de Inovação. A gente já teve conversas com a USP, a gente acabou de ter uma conversa e estamos também no finalmente, né? E lá, mais uma vez na COP, a gente conseguiu consolidar com o CPI, que é o Climate Policy Initiative, que é um think tank na agenda climática global, né? Então, e pensando justamente nisso, né? Em estudos, em academia, porque isso falta no Brasil. Né? Falta. E em seguros, então pensar em estudos de impacto das mudanças climáticas no setor de seguros, nas vulnerabilidades que estamos aí, né? Pensar em como a gente pode construir produtos sustentáveis, né? São questões que a gente precisa, né, olhar e pensar e começar a estudar. Né? E aí eu falo, e quando eu também penso na questão da construção desse hub de conhecimento, como a gente trabalha os nossos dados, né? Os dados climáticos, os dados de sinistro, os dados de, né, intercorrência. Né? Então, assim, foram lições que a gente teve, né, dentro dos projetos, né, o Construindo Seguros, foram grandes insights que a gente teve. Uma das coisas que acontece no Brasil, você tem até o dado, mas às vezes falta granularidade no dado. Muito bom. Quando você pensa, né, e, por exemplo, a gente tem o seguro paramétrico, né? Então, para quem não conhece o seguro paramétrico, é aquele seguro que ele tem ali gatilhos, né? E são gatilhos provocados por eventos climáticos extremos. Né? E quem coleta esses dados, esses eventos climáticos extremos? São antenas, né, é o INMET, né? Então, são institutos de estações, né? São institutos de meteorologia. Só que os institutos de meteorologia, essas estações, essas antenas, elas estão distantes no Brasil. Então, elas não conseguem colher informações de microclimas, por exemplo.
né? Então, assim, elas são distantes. Bom, vou dar um exemplo claro, né? A gente teve aí uma onda de calor recente em São Paulo, certo? Agora não vou lembrar exatamente se foi outubro, novembro, porque eu falo que tudo tá pulando, né? O ano não tá voando, ele tá pulando. Eu tava na rua, né? Tava no asfalto, tava dirigindo, meu carro apontou ali, 40 graus centígrados. Eu falei assim, eu achei que eu não viveria para ver 40 graus em São Paulo. Né? Em plena marginal, batendo, tava lá no meu carro. Né? A nossa estação, a nossa antena meteorológica fica em Santana, no Horto. Ou seja, ela não capta. Ah, então, por isso que dá essa diferença do reloginho lá da Paulista com o que tá no carro. Exato. Aí o do carro vale mais, então. Porque você tá, é o que o corpo tá sentindo. Entendi. É o que o corpo tá sentindo. Entendi. Olha só, não sabia então, disso, não. assim, isso... Agora, isso aqui é na cidade de São Paulo. Agora, você imagina isso em áreas rurais. É isso. Ainda e mais quente. Na verdade, você não fala só disso, você fala realmente de microclimas, Sim, microambientes que precisariam ser melhor mapeados. Perfeito. Então, assim, quando a gente pensa no hub de conhecimento, eu falo assim, como vou trabalhar esses dados? Como eu posso auxiliar, né, na construção de uma inteligência em cima desses dados? Porque, aí, de novo, o setor de seguros, né, como gestores de riscos, são justos aqueles que conseguem dar inteligência, né, desses dados, para a gestão desses dados. Você vê que CNSEG junto com o IMET, junto com o INPE. Exato. Cara, isso casa muito. Casa muito, é o seu futuro, né? Muito legal isso. Que bom que você existe, né? Isso é bom. Boa. Em frente. Ana, alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que você queira deixar o recado aí? Nossa, gente, falei tanto. É muito legal, viu? Obrigado pela aula. A gente fica muito feliz. Imagina, um bate-papo maravilhoso, né? E assim, não adianta, eu sou entusiasta da agenda, sou entusiasta do setor, né? Então é isso que eu acho que é o mais legal, né? Então, desculpa se eu falei bastante. Imagina. Não, que isso. Muito obrigado por ter participado aqui conosco, viu? Foi uma honra recebê-la aqui. Não, imagina, honra minha, o prazer é meu, privilégio. Obrigada, Marco, obrigada, Rafael, pelo convite. Não, que isso. Conte com a gente. Boa. E Marcão, obrigado por me ajudar nessa, cara. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Um dos primeiros especialistas que eu conheci no tema aí. Vocês não gostavam. Ele dá aula, né? Ele que dá aula. Eles não gostavam muito de mim, mas depois resolveram. Que isso, pô. E pessoal, sempre lembrando, Insurecast, um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. Deixa o like, deixa o curtir, faz aquele negócio todo aí, compartilha com os amiguinhos e vamos que vamos. Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço. gente. Obrigada. Legal.